que a gente vai fazer? Vamos continuar apoiando. Não precisa ninguém pedir. Presidente, jogadores. A torcida vai continuar apoiando. Não tem. A vida segue. O Inter continua. E nós temos competições importantes pela frente. Agora, é preciso organizar a casa. Colocar algumas coisas no lugar. Inclusive, mudanças no time. Mudanças urgentes que precisam acontecer. Afinal de contas, o grupo do Inter continua sendo muito qualificado. Não é do dia para a noite que os jogadores, exaltados por todos, passaram a ser jogadores ruins. Não. Logo, a obrigação de quem comanda o time aumenta. E a cobrança ela precisa ser efetiva, pontual e efetiva. Robert Renan, o que vai acontecer com ele? Como é o contrato do jogador? Vamos falar sobre isso a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de Hotel Emirates e Suítes em Livramento, que oferece uma estadia ideal para viagens corporativas e familiares. Você que tem uma empresa, quer mandar teu funcionário lá para a região da fronteira, Santana do Livramento e Rivera, e quer pensar na qualidade do serviço, tem que colocar ele no Emirates e Suítes em Livramento, tá? Tem planos especiais para empresas, garantindo conforto e produtividade. Aproveite também passeios exclusivos e hospitalidade de qualidade após um dia de compras em Rivera. Começa a caminhar ali na avenida, aquela que tem os free shops, depois de noite cansa, tem que descansar, porque tem muita coisa para acontecer no outro dia, né? Tudo a um preço justo. Faça a sua reserva pelo WhatsApp. O WhatsApp que está aqui, que é o 55-3242-5000. 55-3242-5000. Hotel Emirates e Suítes em Livramento. O Kudê precisa ser cobrado. Acho que é algo muito difícil para a atual direção do Inter, porque há uma relação de amizade entre o presidente Alessandro Barcelos e o Eduardo Kudê. E vocês sabem disso. Mas eu acho até que ele vai se cobrar. E tomara que ele tenha entendido, nessas últimas horas, depois do jogo, o que aconteceu. Porque na entrevista coletiva, ele não entendeu nada. Ele demonstrou que não entendeu nada. E ele não sabe por que perdeu para o Juventude nos 2 duelos, nos 180 minutos. Então, tomara que daqui a pouco alguém encoste nele para fazer uma cobrança efetiva. Não é chutar a porta do vestiário, é conversar sobre o que aconteceu. A direção tem essa obrigação. Direção de futebol, o presidente Alessandro Barcelos, que está muito lá inserido nesse contexto do futebol também, é preciso mostrar para ele por que o Inter perdeu o jogo. Porque ele foi amarrado pelo adversário e porque ele não encontrou soluções dentro de um elenco. É verdade que o Inter não tinha os reforços, né, desta janela. Todos, ou quase todos, não jogaram. Thiago Maia, Fernando, Borré, Bernabei. Mas eu pego só um exemplo do Juventude. O lateral direito, João Lucas, um dos principais jogadores do time, não jogou. E o Roger teve que improvisar um zagueiro na lateral direita. E outra pergunta que eu faço para vocês, o elenco do Juventude é melhor que o do Inter? Não, não é. Não é. Mas o técnico do Juventude foi melhor que o técnico do Inter. Com a cabeça um pouco mais fria, eu venho aqui para dizer que não tem que demitir o Kudê. Não é isso. Agora, ele precisa ser cobrado por resultados imediatos. O Inter tem a obrigação de largar bem na Copa Sul-Americana e principalmente, começar com vitória, jogando contra o Bahia no estádio Beira-Rio, o Campeonato Brasileiro. Mudanças urgentes no time. A primeira delas, aquele esquema com Alan Patrick de segundo atacante, ele foi sepultado e foi enterrado ontem com a eliminação no Beira-Rio. Não existe o Alan Patrick jogar de costas para zagueiro. Não existe. Mas funcionou.
Ano passado ele funcionou com esse esquema, deu certo. Alan Patrick jogou muita bola. Era assim que ele vinha jogando. Esse ano, 10 vitórias consecutivas. Gente, o que nós ganhamos o ano passado? O que o Inter ganhou no ano passado? O Inter foi à semifinal da Libertadores e perdeu para o Fluminense. Parece que tem gente que não entende isso. O Inter perdeu, foi eliminado pelo Fluminense. E depois no Campeonato Brasileiro, mas o Inter teve uma arrancada na reta final. Que arrancada? O Inter não conquistou o objetivo pós-eliminação, que era uma vaga na Libertadores. Esse ano, ganhou de quem o Inter? Ganhou de quem com esse esquema, com Alan Patrick? Nem no Clássico Grenal isso funcionou. Porque o Inter vira o jogo para cima do Grêmio quando tem 2 centroavantes. Quando passa a ter Ener Valencia e Alário, e depois Alário e Luca no Clássico Grenal. Então, isso aí tem que se superar. Acabou com o D. Alan Patrick é 10. E ele vai jogar com Borré e Ener Valencia à frente dele. Ponto. Essa é a primeira modificação. A segunda é a entrada de um volante de imposição no setor de meio de campo. Thiago Maia ou Fernando. Ou os dois. Ou os dois. E aí, Bruno Henrique, que teve uma queda de rendimento, depois que baixou para a segunda função do meio, ou para ser o cara lá à frente do Arangues, principalmente depois da entrada do Maurício, ele está perdendo espaço. Wanderson, improdutivo. Wanderson virou um assistente de lateral, que é o grande medo que eu tenho quando o Inter tem jogadores de velocidade pelo lado, mas que tem como principal função auxiliar o lateral. E quando tem a bola, cansado, não consegue ganhar no mano a mano e ir para cima. Então, algumas mudanças, elas precisam acontecer de forma imediata no time. Imediata. Hoje teve cobrança, o treino foi com portões fechados, justamente para que acontecesse essa conversa olho no olho, entre jogadores e comissão técnica e dirigentes. Aconteceu o segundo round, como disse o presidente Alessandro Barcelos, que falou com todas as letras, não dá para passar pano, e ele vai cobrar, porque ele é o representante do torcedor, mas que essa cobrança seja permanente para que as mudanças elas comecem já. Inclusive mudança de comportamento. Porque entre 10 divididas no jogo contra o Juventude, o Inter perdeu 8 e ganhou 2. Tô sendo bondoso com essa estatística. Robert Renan. Eu já disse, não pode ir tudo na mochila dele. Tá? Ele foi irresponsável e desrespeitou essa camisa aqui que Figueroa vestiu. E essa aqui é retrô do Figueroa mesmo. Do gol iluminado. Ele desrespeitou a camisa do Inter. Por falta de comprometimento. Por um risco que ele assumiu, porque amanhã ele vai embora. O contrato do Robert Renan com o Inter, ele vai até o final do ano por empréstimo. Mas há uma cláusula que libera o jogador de forma imediata caso se confirme uma proposta de um clube inglês ou de outro clube, mas um clube inglês está interessado na contratação dele e já tem negociações com o Zenit. Caso esse clube efetive a proposta, ele sai do Inter na metade do ano. Então, o jogador que vem assim, a gente tem que assumir o risco. O Inter tem que assumir esse risco. Me admira alguém não ter visto ele bater um pênalti no treinamento e ter chamado ele e dizer, aqui não, meu amigo. Aqui tu não vai bater. Me admira o Kudê não saber que ele batia pênalti assim. Tá certo que ele não consegue acompanhar tudo, mas alguém para entregar para ele um DVD, olha aqui como é que bate pênalti teu zagueiro. Tu vai deixar ele bater assim? Faltou fiscalização e orientação. E é uma crítica que eu faço ao departamento de futebol do Inter, que tinha que ter alertado o jogador e o técnico.
pro técnico chegar e dizer assim, não, aqui tu não vai bater assim. Uma decisão, tu não vai bater assim. É isso, gente. Seguimos, aos poucos, acordando da pancada, mas a gente tem que... Imagina sem a torcida. Imagina se o Beira-Rio não tá lotado. Imagina se a gente não vai lotar o Beira-Rio pro jogo contra o Bahia, abertura do Campeonato Brasileiro. Contra o Rogério Ceni, que é um técnico estudioso. Vamos lotar sim. E vamos apoiar lá na Argentina, mesma distância. Depois tem mais um jogo aqui contra o Tomayapo. Vamos largar bem na Sul-Americana. E vamos lá. Tem muita coisa pela frente. Acreditar é nossa obrigação também. Abraço, até a próxima.